Então, pessoal, vamos continuar, né? Nós vamos dar continuidade falando dos persas, né? Os persas, eles também serão povos antigos que terão uma grande notoriedade nesse período da antiguidade, porque eles vão ser povos que vão se organizar e que vão empreender um sistema de conquistas, né? Ou seja, ele vai ser um império centralizado, um império que vai conquistar e ampliar significativamente o seu território, tá? O exército persa, ele foi muito, né? Ele era muito temido por outros grupos. Então, a partir de agora a gente vai se deter mais diretamente em algumas características do Império Persa. Então, os persas, eles são descendentes dos povos indo-europeus, né? Que seriam os povos que se originaram ali na Ásia Central, ainda no período do Neolítico, e que depois migraram para a região que hoje é o atual Irã, tá? Então, os povos que nós chamamos de persas, né? Na verdade, ficavam localizados onde hoje é o Irã, tá bom? Uma outra característica sobre os persas é que eles se estabeleceram em uma região desértica, né? E aí, essa região, ela era pouco propícia, né? Pouco propensa às atividades agrícolas. Então, a oferta de água e de terra fértil para se estabelecer a agricultura como uma atividade forte, ela era um pouco comprometida, tá? Então, talvez, exatamente por isso, os persas, eles tenham empreendido um sistema de conquistas, né? Porque a partir das conquistas a outros territórios, eles acabavam dominando também as riquezas de outros povos e podendo ali estabelecer outros meios, né, de arrecadação econômica. Ciro, né, que vai ser um grande rei, um rei bastante conhecido do Império Persa, ele vai empreender várias conquistas. O primeiro deles é unificar ali os povos que viviam na região e nos seus arredores, né? Então, os medos estarão ali. Os medos eram povos antigos, povos anteriores, que vão conquistar a região, e aí Ciro vai unificar aqueles grupos em torno de um poder central, tá? Depois que o Ciro unifica, ele vai fazer com que essas conquistas tornem o Império Persa um dos maiores em domínio territorial, tá? Eles vão conquistando os povos, vão ampliando tanto o poder político quanto também o poder econômico em torno dessas conquistas e desse aumento em termos territorial do seu império. Então, Ciro vai dominar por quase 30 anos, ele vai ser imperador, né, por quase 30 anos, vai dominar as regiões da Mesopotâmia, né, boa parte dela, e vai ter uma política que vai ser muito importante para essa ampliação desse seu poder. Que política é essa? É uma política de tolerância, tá, gente? Então, ele, ao fazer essas conquistas, ele tanto vai respeitar a cultura como a religião desses povos dominados. Qual era a estratégia aí? A estratégia era fazer com que esses povos dominados, ao se sentirem respeitados, né, ao terem a sua cultura respeitada, evitar, então, as rebeliões que possivelmente poderiam acontecer, tá? Exatamente por isso que o povo persa, né, por essa característica que Ciro inaugura, que o povo persa vai ser um povo tão diversificado, né? Porque vai haver, então, essa junção desses elementos culturais e dessas pessoas que são tão diferentes em torno do Império só, tá? Essa prática, depois que Ciro morre, né, o seu filho, ele vai parar, né? Ele vai ser revertido. Mas depois, quando Dario I vai ascender, após a morte de Cambises II, Dario I vai assumir o poder e aí ele vai voltar, vai retornar essa política de respeito às conquistas, tá? Então, quais são as principais características do governo de Dario I, que também é um grande conquistador? Né? Primeiro é que esse momento vai ser o momento do auge do Império Persa. Tá? Então, ele vai estabelecer
uma moeda nacional, vai mandar construir estradas, vai aumentar o processo de comunicação, né, entre as províncias que vão ser criadas no seu governo, enfim. Do ponto de vista administrativo, Dário I vai organizar ali todo o Império Persa. Vamos pensar um pouquinho. Já que era um império com uma dimensão, uma vasta dimensão territorial, era necessário fazer reformas, né? E a criação dessas estradas, elas são muito importantes para ampliar a comunicação entre um território e outro, tá? Ou seja, entre os limites desse território. Além disso também, ele vai criar as satrápias, né? O que seriam essas satrápias? Seriam basicamente algumas 20 regiões diferentes, né? Que eles vão, o território todo vai ser dividido em 20 regiões, e essas 20 regiões essa divisão vai facilitar para que o governo central, no caso o poder de Dário I, consiga controlar. Então, essas satrápias, né, elas vão ser espécies de instâncias, vão ser mini cidades ali, em que o poder vai ser mais organizado. Por quê? Porque o Dário, ele vai instituir, criar alguns cargos públicos, alguns fiscais que serão responsáveis por fazer a arrecadação e um controle maior dessas satrápias, tá, gente? Bom, posteriormente, o que é que vai acontecer, né? Como é que esse território ele vai ser dinamizado? Essa política expansionista de Dário I, né, vai levar a Pérsia ao seu apogeu e posteriormente ao seu fim, né? Por que vai haver o fim? Esse fim vai vir principalmente, né, quando a Grécia ela entra em guerra com os persas, que serão então as guerras médicas, tá? Então essa sucessão de conflitos entre eles vai fragilizar o Império Persa, né? E aí depois, quando os persas eles são derrotados pelos macedônicos, a Pérsia vai ficar cada vez mais suscetível, né, aos ataques estrangeiros. E posteriormente vai ocorrer a dominação dos islâmicos, tá, gente? Então, a ocupação islâmica, isso já no século VII depois de Cristo. Depois vão ser invadidos pelos turcos, pelos mongóis, né? E posteriormente esse Império Persa ele vai cair. E em 1935 a Pérsia vai passar a se chamar de Irã, nome que mantém até hoje. Então nós vemos que dentro dessas populações, dessas comunidades, né, antigas, desses grandes impérios, sempre vai haver, é possível haver essa ascensão e queda. Por que ocorre essa ascensão e queda? Geralmente, essa ascensão ela é feita a partir dessa política expansionista, né, de conquista de outros grupos. E depois, quando esses outros grupos eles se fortalecem mais, aí eles minam ali o poder daqueles exércitos, daquele grupo, muitas vezes até associando-se uns aos outros, e depois eles acabam dominando e aquele poder e aquele império chega ao fim. Mas, enfim, é isso que ocorre mesmo, isso é comum, isso é normal, né? Eu queria só trazer para vocês um conceito, só para vocês entenderem melhor o que são as satrápias, desculpa, tá? O que são essas satrápias? Elas seriam basicamente, gente, províncias, tá? Então eu falei instâncias, mas nós poderíamos trocar esse termo por províncias, né? Que seriam uma espécie de controle territorial, de uma vila, enfim. Seriam essas províncias que foram muito importantes no governo, né, de Dário I para que os persas tivessem o seu apogeu, tá bom? E aí ter o apogeu, gente, significa ter um estado economicamente mais forte, significa ter um exército mais equipado, enfim, significa ter um desenvolvimento cada vez maior, tá certo? Então,
Vejam aí o lugar onde eu coloco assim, que eu falo, são instâncias, tá? São instâncias de poder, no sentido de controle do poder central, mas são essas províncias, tá certo? Então, um beijo pra vocês, até a próxima.